Play no bate-papo. Caminho da bruxa. Caminho da casa da bruxa, gente. Aqui de noite é um Halloween. Show de bola, gente, ó. Tá cheio de mato aqui, ó. Fazendo esse caminho legal. Caminho da casa da bruxa. A gente vai lá fazer um bate-papo com ela, pra você saber um pouco de bruxaria. E eu tô curioso, porque eu também não sei. Eu sou leigo no assunto. Show de bola, hein, gente, ó. É isso aí, gente. Confere aí esse bate-papo de bruxaria, certo? Com Mônica Conchita. Beleza, gente. Estamos aqui com mais um bate-papo. Esse bate-papo de hoje é cheio de feitiço e de magia. A gente está aqui na casa da Mônica Conchita, que ela é bruxa, certo? Ela vai falar pra gente como ela se envolveu, como ela, né, nessa magia toda de bruxa, né? O que ela faz, o trabalho dela, que é o trabalho dela. E ela mora aqui em Mongaguá e ela vai explicar pra gente como que é um pouco a arte da bruxaria, né? Vamos dizer assim, né? E eu tô curioso, porque eu não sei, eu sou um leigo nesse assunto. Então Vamos eu vim aqui aprender. conversar com uma bruxa para saber o que é a bruxaria, né? Hoje, no mundo moderno, não é mais aquele negócio de estacar pedra, põe na fogueira, mas não, hoje é diferente, né? E a gente vai saber, para você também que é curioso para saber e de repente quer vir fazer uma consulta com ela de algo, certo? Então fica de olho nesse bate-papo aí, beleza? Mônica, obrigado por receber aqui no seu espaço, na sua casa, na sua residência, para a gente ter esse bate-papo. E gostaria que você explicasse, assim, o que é a bruxaria, né? Num modo leigo, que às vezes o pessoal não sabe, acha que é algo monstruoso, acha que é algo do mal, e não Verdade. tem nada a ver com isso. Bom, pelo menos eu acho. É verdade. Primeiramente, obrigada pelo convite. Gostei muito do convite que ele fez para mim e para poder esclarecer essa conversa para as pessoas, porque existe muito preconceito ainda, que as pessoas não sabem como funciona. Então, eu estou aqui para responder o que vocês quiserem saber. Se quiser saber alguma coisa, manda mensagem lá para ele que ele vai trazer para mim de novo, tá? À vontade. Então, a bruxaria ela consiste em a gente trabalhar com energias da magia natural, da natureza. Então, a gente tem 3 tipos de bruxaria, tem a feitiçaria, tem a bruxaria e tem o ocultismo. A feitiçaria é uma pessoa que já nasce intuitiva, ela já nasce de uma maneira diferente, às vezes ela é clareaudiente, vidente, e tem telecinética, então essa pessoa é considerada feiticeira porque ela já sabe das coisas intuitivamente. Ela não precisa necessariamente estudar. Agora, a bruxaria ela já vem de uma parte europeia, que é uma religião que trata só com as mulheres e é uma bruxaria natural. Então a gente trabalha muito com a energia do local onde a gente mora. Tem gente que nem lugares de poder, o cemitério, que é a energia natural da morte, a gente tem o mar, a gente tem as montanhas, a árvore, a natureza, a terra. Então é ali que a bruxa se recarrega a sua energia para que consiga fazer seus feitiços darem certo. E temos o ocultismo, que é a magia cerimonial, é onde que o ocultismo é mais para o masculino, a bruxaria Certo. é mais para o feminino. Então, porque a mulher já nasce com essa intuição naturalmente, né? Agora, o ocultismo, ele já trabalha, é mais para o masculino, por quê? Porque os homens precisam de materiais e artefatos para que eles consigam fazer o que uma mulher consegue. Então, dentro da bruxaria, a gente trabalha muito o sagrado feminino, o poder do feminino, o útero,
o útero materno, o sagrado feminino em si, em todas as suas possibilidades. É basicamente isso. Vocês estão vendo aí, gente? Tá vendo aí? Não tem nada do mal. Tá? Não tem nada de diabo, tá? Uma bruxa não acredita em diabo. Quando começou a bruxaria, assim, existencialmente, assim, no a história, né? Ela vem desde a Idade Média, né? Um culto à natureza. Essa bruxaria natural que a gente conhece hoje, que é o neopaganismo, ela começou lá na Idade Média. Então, assim, aí quando, bem, na verdade, na Idade da Pedra, quando começou a Idade Média, começou a proibição desse tipo de culto. Foi quando a igreja começou a tomar conta, o catolicismo, né? Na verdade, o cristianismo começou a tomar conta e onde era templos das pessoas da nossa religião, que cultuavam os deuses antigos, eles colocaram as igrejas. Então, o que aconteceu? As pessoas que eram pagãos saíam de perto da igreja, por isso que na igreja a gente chama quem não é da igreja, não é cristão, é pagão. Eles iam mais para dentro do mato. Então, normalmente, paganismo quer dizer povo do mato, povo da roça, né, dos interior. E aí foi quando houve essa quebra, quando a igreja começou a tomar conta, isso é histórico, começou a tomar conta, e dentro dos templos pagãos, onde eles cultuavam, eles colocaram as igrejas. Então, tinha muitos pagãos que frequentavam a igreja, mas sem a noção de que estavam cultuando um novo Deus. Isso a partir de 1950, por aí, 1952, que foi erradicado a Inquisição. E a partir daí, sim, que começou a sair os documentos para que a gente pudesse estudar sobre o paganismo. E vieram a bruxaria, o ocultismo, que o Gerald Gardner lançou o primeiro livro dele sobre bruxaria, o que é bruxaria, e explicou para as pessoas como é que era o culto pagão. E a partir daí que começou a virar uma religião. Foi aonde o Gerald Gardner trouxe todo mundo para que entendesse o que era que eles consideravam do mal. Então é por isso que queimavam as bruxas? Sim, eles queimavam porque por era quê? tipo como uma guerra de religião. Isso, é porque eles queriam catequizar as pessoas. Então, como eles não conseguiam, aí muitas das mulheres, das pessoas usaram esse termo, que eram bruxas e coisa e tal, e muitas dessas mulheres não morreram. Por isso que o nome bruxa é pejorativo até hoje. Porque para o catolicismo, para o cristianismo, a bruxaria é pejorativa porque é uma coisa do mal, porque o nosso Deus Quernunnos, por ele ter chifre, ele era associado a Satanás ou a demônio. E foi daí que começou a perseguição. Porque mulheres nuas no meio do mato, orando para um deus de chifres, porque antigamente as mulheres sempre recebiam a energia da deusa. O homem, como eu expliquei, a religião é tipicamente feminina, ele não recebe a energia do deus. Então ele tinha que usar um adorno para representar o deus de chifres, que é o deus Quernunnos, que não é o deus do diabo. E quem olhava de fora, que não conhecia o culto, acabava achando que elas estavam fazendo rituais para Satã. E aí foi aonde deu toda essa confusão e muitas de nós foram mortas. Bastante, né? Muitas. Muito. Como é que você se envolveu com a bruxaria? Você era adolescente? Você pensava em... Quando você era pequenininha, você bruxa? Normalmente, hoje em dia é assim, né? As meninas me veem e falam, tia, quero ser igual a você quando eu crescer. Mas antigamente, assim, quando eu comecei a ler, foi minha filha que ganhou umas revistas chamada Wicca e Magia, da escritora Ed Van Fel, hoje ela é minha amiga pessoal. E aí, sabe aquela revistinha que você pega para ir no banheiro e começa a folhear? E como eu não tinha fé em nada, eu sempre fui muito cética, eu falei, vou testar esse negócio. Eu tinha 30 anos, eu tô com 47. Eu acho que eu tinha 30 anos, não, eu tinha 26 anos. Eu tô com 47. Aí eu comecei a fuçar assim, falei, vou testar isso. Porque assim, eu só acredito naquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu posso tocar. E aí foi quando eu comecei a folhear aquela revistinha, eu falei, vou tentar uma coisa. Aí fiz um feiticinho aqui, um outro ali. Eu falei, nossa, esse negócio tá dando certo, deixa eu tentar um outro negocinho aqui. E outra, isso é magia natural, coisas pequenas. E a minha vida foi mudando, e aquilo foi mudando, aí eu fui me aprofundando. Eu tenho mais ou menos 21 anos que da minha deusa em específico, eu sou devota há 10 anos, mas dentro da bruxaria eu tô há 21 anos. E aí eu fui me aprofundando em livros, feitiços e escritores famosos, escritores renomados, li muita porcaria, tem muita coisa aí mais do mesmo, mas li muito livro, traduzi alguns na época, que era bem difícil a internet, há 20 anos atrás. Aquela discada. Você ficava até tarde para poder conseguir, né? Porque era para conseguir o pulso, porque era muito caro, era um interurbano. E a gente foi indo, e aí eu fui indo, e aí eu fui entendendo o caminho. É um caminho bem filosófico, assim, tem muito aprendizado de vida, ensina muito a gente a lidar com o mundo cão que a gente está hoje, e te coloca no eixo. Então,
eu acho que para você começar na bruxaria, a primeira coisa é o conhece a ti mesmo. No templo de Delfos, está escrito isso: conhece a ti mesmo e conhecerá os homens e os deuses. É partindo deste princípio. Por isso que todo mundo fala que bruxaria é autoconhecimento. Ah, eu me conheço. Não, não conhece. A gente começa a trabalhar nisso, a gente começa a ver do que a gente é capaz e onde está nossas fraquezas. Sabendo isso, você desenrola. Essas magias que você Pode fala, que perguntar. você diz, Pode elas perguntar. para um homem fazer já é mais complicado, né? Porque ele tem que ter parafernália, é isso? Hoje em dia, assim, hoje, como a gente tem o neopaganismo, tanto mulher quanto homem usa parafernália. Ali em cima eu tenho meu quartinho que tem muita parafernália. É que a mulher, ela tem mais possibilidades, porque ela é um altar ambulante, ela tem um útero. O útero diz que é o símbolo da criação, que é o famoso cálice do Santo Graal, né? Santo Graal, no Código da Vinci, você vê que é um cálice, é um útero. Então a gente tem o poder da criação. O homem, ele não tem esse poder, mas ele é a semente. Então precisa do masculino e do feminino para que as coisas funcionem. Então, hoje em dia a gente entende, antigamente nem tanto. Mas hoje em dia a gente entende que precisa do homem e da mulher energia, não estou falando de sexo, tá? Energia masculina e feminina para que algo se crie. Então, quando eu falo de energia, eu tenho uma energia extremamente masculina, apesar de eu ser heterossexual. Eu tenho uma energia masculina porque eu sou uma mulher de ação. Meu noivo tem uma energia Jung porque ele é de cuidado. Então, não estou falando de sexualidade, estou falando da energia pessoal, entendeu? E você pode trabalhar com magia tranquilamente. Sim. E talvez seja até mais fácil. Ah, é? Porque por causa das parafernália você consegue Ah, acessar sim, certos planos que às vezes uma mulher sozinha não consegue, sim. que às vezes ela é até uma bruxa e não sabe, Certo, entendeu? entendi. Tem estudos para isso, eu indico o hermetismo. Você vai fazer magia sem acreditar numa deidade específica. Você vai trabalhar com elementos da natureza, elementos do universo. O hermetismo é muito bom para quem não quer deuses agora. Uma magia que você indica que assim, que seja rápida para se fazer, para abrir, pra abrir as portas, assim. Olha, vamos começar partindo do princípio que você não pode colocar nada dentro de um copo cheio. Então, Certo. primeiro você precisa esvaziar. Então, eu sempre recomendo tomar um banho de limpeza com sal, assim, em último caso. Então, você pode tomar um banho com ervas de limpeza. Tem muito material na internet, você pode achar muita coisa, mas eu vou dar uma dica, tá? 7 pedaços de espada de São Jorge, sete folhas de Comigo Ninguém Pode, 7 cravos da Índia. Você vai limpar o seu corpo sem queimar a sua aura. Tudo certo. É, sem queimar a sua aura. Depois que você faz essa limpeza, de preferência numa lua minguante, aí numa lua nova, no terceiro dia de lua nova, banho de alecrim com manjericão e açúcar. Vai trazer porque primeiro você tem que tirar, até na Bíblia está escrito, se você não tirar os demônios da maneira correta, depois eles voltam com 7. Então tudo tem que ser limpo. Não tem como você entrar com uma mudança nova dentro de uma casa se a casa está cheia de cacareco velho. Então é que nem uma faxina. Para você manter a casa limpa, você precisa primeiro levantar e bagunçar tudo. Então você precisa fazer uma limpeza para depois você recarregar com energia boa. Essa é a dica. Aí, gente, tá vendo? Tudo 7, hein? Não esqueça a simbologia do 7 que você falou. Qual é a simbologia do 7? 7 é um número. O 7 ele é um número espiritual. Então, dentro da numerologia kármica, da astrologia, você vai ver que sempre o número 7 tem a ver com o espírito. A casa 7, o número 7, é 7 dias que foi feito a Terra, né? O 7º dia você descansa para ficar em meditação, que Deus descansou. Então, nas igrejas também o número 7 é muito importante, é um número espiritual. Então, por isso que quando a gente põe alguns elementos no número 7, tem uma numerologia aí, tem tabela pitagórica, serve, e tabela kármica. Então, o número 7 é um número espiritual. Então, tem 7 cores do arco-íris, tem 7, tudo a vez que você vê numa numerologia pitagórica, quando você vai ver na cabala judaica, quando você vai ver na Bíblia mesmo, o número 7, ele é espiritual. Então, quando a gente vai fazer algum banho, que a gente vai tratar do nosso espiritual, é sempre bom para a limpeza o número 7, porque você vai tirar aquilo que é ruim para entrar algo que é bom. Entendeu? Então, por isso que eu sempre coloco 7. Assim, 7 para mim é primordial para poder fazer limpeza espiritual. E aí depois você sim toma um banho para recarregar. Não tem como você pôr coisa boa se tá sujo. Por que você falou o sal é o último dos... Então,
O sal, ele é um cristal, ele não apodrece. Então, ele é um artefato de limpeza, mas é um artefato de limpeza que é para limpeza. É como se você tacasse cloro. Ou então, assim, você está no cloro, vai estar com ácido. O ácido vai desgastar, vai estragar. Então, a gente tem um campo energético. E por que a gente fica doente? Por que a gente fica mal? Às vezes a gente fica cansado? Porque esse campo energético está com uma trinca que entra energia de outras pessoas. Então, o sal, o que ele faz? Ele limpa, mas ele resseca. É como se você colocasse um ácido em algo que vai quebrar, então, que vai ressecar. Então, o sal, ele só é bom para uma limpeza muito pesada. Ó, é só você ter uma ideia. Quando você vai, coloca essa ideia na cabeça. Você vai para a praia, você toma um banho de mar, como que você volta? Um sono, É assim. assim, descarregado. Às vezes você não tem força para fazer mais nada. Depois você chega da praia, você toma um banho. E dorme. Sim, você tem que dormir para recarregar, porque o sono a gente recarrega. Então, o sal, ele drena, mas assim, ele tira tudo. E como ele tira tudo, ele também tira energia boa. Aí você tira energia do dinheiro, você tira energia do amor, você tira energia da saúde. Então, ele limpa tudo. Então, se ele limpou tudo, você vai ter que carregar tudo de uma vez. E é muito difícil você conseguir É conciliar. igual a bateria do celular no zero. Isso, até ela voltar, e a gente sabe bem o que é isso. O meu me deixou na mão e parar na piacaba. Deixou na mão, eu assim, ó. Mas o que aconteceu? É exatamente isso. Até ele carregar e você recuperar o 100% é dias. É dias. Assim, é horas. Então, o sal é a mesma coisa. Se você tomar um banho de sal e você já tá para baixo, você vai arriar mais, porque você vai tirar toda a energia, inclusive a boa. E eu falei pra minha filha uma vez, ela colocou um copinho de sal embaixo da cama, porque ela tava tendo uns pesadelos. Como ela também é bruxa, ela tava tendo umas visões, ela falou, ai mãe, eu tô cansada. Aí colocou. Só que esqueceu. Aí a energia do dinheiro dela, ó. Então, tá precisando de dinheiro, não põe sal! Aí, tá vendo, gente? Entendeu? Você que coloca aí. O sal, ele limpa tudo. Só se a coisa tiver preta, mesmo for um exorcismo. Aí se eu uso sal. Joga até no... Joga até nos cantos da casa, que nem Márcia Fernandes fala, porque é triste. Então, assim, o sal é em último caso mesmo. Tipo, se você foi num cemitério, se você participou de algum enterro, então um ente querido morreu e você tá muito mal. Então, assim, energias densas atraem energias densas. Então, você limpa para bloquear. Certo. Então, entendeu? Por isso o uso das folhas, né? Exato. Tem até estudos quânticos, isso, tem até estudos quânticos que quando o biólogo corta lá a folha, quando ele coloca no microscópio, a forma da folha ainda está irradiando, mesmo depois de cortada. Então, ela continua emanando energia. E quando for tirar as folhas, peçam licença. Tem algum bichinho que mora lá, tem uma entidade, cada coisa que tem vida. Se tem vida, tem espírito. Então, peça licença, fala, ó, vou precisar de você agora, tira com muito respeito, porque a gente depende deles para viver. Depois que fez tudo tal, aonde que descarta? Normalmente, as coisas que são orgânicas, como folhas, qualquer coisa orgânica, você pode colocar. Assim, se você for fazer uma ritualística de bruxa, você põe no pé de uma árvore em terra. Aquilo vai virar adubo. Tem que voltar para a terra. Tem que voltar para a terra. Como nós, do pó viemos, para o pó voltaremos, né? Então a gente coloca lá de volta. Agora, se for uma coisa que não é orgânica, nem cera de vela, aí pode pôr no lixo tranquilamente, mas sempre separadinho, tudo bonitinho. Eu te perguntei isso porque eu já ouvi muita gente falando que fez algo tal, mas não deu certo. Porque aí depois eu fui me informar melhor, falou que tudo que você pega na natureza tem que voltar para a natureza. Exatamente. Senão exatamente. Não dá certo mesmo. O pessoal quer jogar no lixo. É que nem oferendas que fazem, trabalham com a mão esquerda, pessoas que trabalham com a mão esquerda, elas fazem ofertas de cortes, né, de animais. E dentro da minha ritualística, a gente aproveita o animal para comer. A gente não joga numa encruzilhada de qualquer maneira para um urubu pinicar. O que vai à sua cabeça, o sangue, asa e pata. O restante da galinha você pode aproveitar. O restante do cabrito você pode aproveitar. É porque é comida. Porque o que pra gente hoje é só um agrado para uma entidade, para muitos é só um agrado, na época que esses cultos eram feitos, é porque matava-se para comer. Então não tem por que você desperdiçar ou matar um animal para matar só para fazer uma graça, entendeu? Se eu tiver, eu não faço, mas se eu tiver que fazer algum tipo de corte, o animal em si vai ser para a alimentação da minha família. Porque a gente se alimenta daquela energia. Agora, o sangue você não usa, a asa, a cabeça, as patas, você não vai usar. É isso que você entrega à entidade, que tem a ver com cada elemental do pentagrama. O espírito é o sangue, as asas é o ar, a cabeça é o espírito e as patas é a terra.
Então aí você entrega aquilo lá, mas o restante você pode aproveitar. É uma judiação você jogar um animal num canto, Sim, não sou contra, cada um mexe sua panela como quer, né? sim. Mas daquela época elas aproveitavam. Então toda vez que elas matavam era para comer, era para consumo. E aí o que elas faziam em agradecimento por ter o que comer, elas entregavam para as entidades, entendeu? E hoje em dia fazem de qualquer maneira. E é um desrespeito com uma vida. É uma vida, querendo ou não. Sim, é uma vida. Né? Tem que ser respeitada Na tanto quanto a verdade, eles nossa. estão aqui primeiro que nós. Exato! Já pensou se o dinossauro tivesse aí fazendo a mesma coisa com nós? Nós estávamos, ó. Ainda bem que eles se foram. Se foi, se É, foi. porque é uma vida também, né? Então a gente Sim, precisa respeitar também. sim. Por isso que eu não faço corte. Olha, meus bichinhos aqui. Muito Olha os pelo gatinhos contrário. aí, ó. Eu tenho 9 gatos, 4 cachorros e um ali que é enteado cachorro e um bode. E um bode. Um bode. Vou mandar um vídeo do bode pra ele. E um bode. É. Você foi lá para Paranapiacaba, não é isso? Sim. Convenção das Bruxas. Sim, sim. Foi dia Explica um 18. pouquinho dessa convenção. O porquê que é feito, né? Ah, tá. A Eu vou explicar. simbologia desse É, encontro a das simbologia bruxas. desse encontro lá em Paranapiacaba é para comemorar o dia, assim, a união do clã. Então vem gente de todo lugar, de toda a senda pagã tá lá, seja satanista, budista, hinduísta. Por que que a gente fala que é uma convenção de bruxas? Porque tudo que não era cristão era considerado bruxaria. É por isso que tem todo tipo de vertente ali. Então é uma reunião mesmo para todas as pessoas que trabalham com paganismo, ou com satanismo, ou com bruxaria, ou com xamanismo, que eram rejeitados pela igreja, se unir em favor da nossa causa, porque a gente sofre muito preconceito por causa de gente louca, né? Que acha que pode fazer certas coisas que vocês veem aí na internet. E eles não têm o entendimento do simbolismo que era. Então, muita coisa era colocada em livros para que os cristãos não entendessem o termo. E muita gente faz exatamente o que está no livro, porque eles também não entendem. Por isso que a gente fala ocultismo. Porque se você não entender o termo que está ali, você vai fazer de qualquer maneira. Então, por que é ocultismo? Porque eles ocultavam informações de que não tinha conhecimento. E acaba que gente fazendo coisas que não deve, fazendo loucura, indo preso, fazendo coisas que não deve. Então, se a pessoa entender que um livro de ocultismo tem coisas ali ocultas que você precisa aprender, você vai fazer da maneira correta, não vai fazer merda. Você falou do satanismo. O satanismo, ele é. Por que que Pelo nome dele, né? O pessoal acha que é sim, um o negócio muito satanismo, então, pesado. o satanismo não é considerado paganismo. Certo. Eu acho que é a única vertente que não é cristã, que não é paganismo. Por quê? Partindo do princípio que o satanismo é Satanás, ele é o opositor de Deus, é a mesma religião oposta. Então você precisa acreditar em Deus para poder acreditar no diabo. Você precisa cultuar Deus e ser contra Deus. Então você tem que ser contra a Deus para ser satanista. Então isso, pelo menos na minha opinião, o satanismo não está envolvido em paganismo, porque para você ser pagão, você não pode cultuar Deus, você não pode acreditar ou cultuar o Deus cristão, tá? Isso não quer dizer que eu não acredite, tem uma outra visão para nós. Agora, para quem quer ser satanista, ele tem que acreditar em Deus automaticamente, porque se você não acreditar em Deus, não existe Satanás, uma coisa depende da outra. Porque Deus foi o criador de Foi Satanás. o criador de Satanás, na verdade Deus é um só, é o lado negro de Deus, né? É o opositor. Entendeu? Então não símbolo pode. Da Tony Count. Isso, mas é isso mesmo, é o Yin Yang, o lado escuro. Mas você pode ver no símbolo da Tony Count tem um pontinho branco de um lado e um pontinho. Isso quer dizer o quê? Nem todo mundo é totalmente escuro, nem todo mundo é totalmente claro. Todo mundo tem um pouquinho dos dois lados. E o Tony Count é o equilíbrio. Certo. Aí, tá vendo? Né? Simboliza. Legal. Ó, tá vendo? Ele soltou uma coisa muito boa. Legal. Tô gostando, hein? Vocês também vão gostar. Hein? Muito bom esse. Além dela contar histórias sobre tudo isso, ela também joga, não é isso? Você joga? Isso. Conta do seu trabalho um pouquinho para o pessoal conhecer. Olha, eu jogo tarô há praticamente, deixa eu ver, 16, tô com 47, 31 anos. Porque eu já comecei com carta de baralho primeiro, aquele baralho comum que você joga truco, eu já bati o olho assim, já sabia como é que estava a pessoa jogando truco, jogando buraco. Aí minha mãe, como era da ciganada, né? A minha mãe me ensinou mais ou menos. Então, desde os 16 anos eu já jogava. Aí eu aprendi o baralho cigano. Porque minha mãe veio da ciganada, era do candomblé, então eu vendo ela jogar, eu já sabia jogar. Inclusive, via a morte do meu pai. Já sabia que meu pai ia falecer. Quando eu tirei para todas as irmãs, saiu a mesma cara. Eu falei, ó, meu pai vai falecer. E ele estava realmente doente.
E aí eu falei, a gente já tem que se preparar. E foi quando todo mundo se preparou para o acontecimento. Muitas não acreditaram, né? Porque uma pessoa de casa lê, então era bem difícil. A credibilidade era difícil. Acho que até hoje para a família, porque parente é os dentes, ainda morde a língua. Então assim, né? E aí depois eu ganhei um tarô de Marcélia, e a partir daquele tarô eu fiquei saber o simbolismo daquele tarô, eu fui estudar. Hoje eu tiro esse tarô mesmo de Waite, de Marcélia, pelo menos uns 18 anos. Então eu faço consultas, normalmente o caminho de vida que você tem, o que está para chegar e o que tá por vir, o que está acontecendo no momento. Assim, meus feedbacks são muito bons. 31 anos também, né? Cuidando da vida dos outros. Eu sou a fofoqueira que eu fofoco em casa. Eles me contam. Eu falo que eu fofoqueira astral, né? Eu abro assim e falo. Aí eu anotava. Aí eu ficava esperando. Ia lá e falava, bem que falou. E é muito bom. Ajuda bastante. O meu tarô é bem terapêutico, ele vai te dar muitos conselhos. Para que você não. Aí a escolha é sua, né? O tarô ele não vai te dizer o que você deve ou não fazer, ele não vai adivinhar. Ele vai te dizer mais ou menos os caminhos que tem para você chegar naquele objetivo. Aí tem pessoas que escolhem o pior caminho, né? Aí acaba voltando aqui e fala, menina, fiz tudo errado. Eu falo, então bora pagar de novo. Será que você é burra porque você paga para não escutar o conselho? Agora paga duas vezes. Tem gente que paga para fazer errado. Vai fazer o quê? Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, é só me chamar. Tem meu Facebook, ele vai colocar meu Instagram e vou deixar meu telefone. Facebook, WhatsApp e a página do YouTube. Aí, para quem quiser aprender magia, entender como é que funciona tudo isso daí, e da onde eu vim, para onde eu estou indo, e onde você está e onde você quer chegar, é só ir lá no meu YouTube. I got you on you.